encarnados e desencarnados. A gente vai falar de temas bastante pertinentes para a nossa época que estamos vivendo. Particularmente achei com bastante conforto isso, que Jesus estabelece assim para a gente que Ele está conosco em tudo. Ele nunca nos abandona. E Ele coloca isso. E só que essa colocação dele, só que não nos faz assim estar com Ele se a gente não se abrir, se a gente não se entregar a Ele e vivenciar esse amor e vivenciar o Cristo da forma certa, da forma correta. Se hoje alguém chegasse e falasse pra gente assim: olha, vocês vão seguir Jesus, vocês vão seguir o Cristo, mas para seguir o Cristo vocês vão ter que sofrer. As suas peles serão cortadas, vocês serão jogados para as feras, vocês serão desacreditados, vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, chamados de loucos. Será que a gente toparia? Eu não. Eu acho que não. Eu acho que eu ia falar: não, obrigado, quero não. Deixa para a próxima. E pensar em toda a história do cristianismo, os primeiros mártires, os primeiros cristãos, espíritos puríssimos, que eu creio que nem voltaram mais aqui para a Terra, e os poucos que voltaram em missão para nos ajudar, de tão elevado grau, eles toparam e aceitaram isso. Então, estudando esse Evangelho, estudando essas passagens, não são os que gozam da saúde que precisam de médico. Coragem da fé me fez pensar muito nesses irmãos, me fez pensar muito, me fez refletir muito, e eu gostaria que vocês refletissem também nessa noite o quanto a nossa fé precisa ser provada, o quanto que a gente precisa de fé, mas a gente precisa de coragem e vivenciar, produzir com essa fé. Não é só ficar parado, só ficar falando, só ficar sentindo. E foi isso que aconteceu com esses primeiros cristãos. Eles vivenciaram essa fé, eles entregaram seus corpos. Eles lutaram. Muitos ali, eles foram queimados nas fogueiras, foram lançados aos leões, foram arrastados. E eles falavam para eles, nega Jesus, nega que a gente te tira daí, você vai ser livre. Vai ser livre do quê? O corpo? O que é mais importante? O espírito, não é? Eles iam se livrar daquela tortura inicial. O corpo ia se livrar, mas o espírito, como é que fica? E eles testemunharam com seus corpos e testemunharam, e os céus os testemunharam. Porque diante daquilo que a gente julga um sofrimento muito grande, existia um mundo invisível do qual tiravam eles dali, e muitos relatam obras espíritas, nem sentiam nada, porque a glória, o esplendor deles de servir o Cristo era muito grande, era gigante, porque o Cristo esteve com eles, eles estiveram com Cristo, e essa é a proposta dele, de Jesus, de Deus: estejam comigo que eu vou estar com vocês, testemunhem o meu nome. Isso foram coisas pesadas que aconteceram,
que a gente já estudou, a gente sabe, mas trazendo para os nossos dias atuais, para as nossas existências, quantas vezes a gente precisa testemunhar com a nossa coragem, com a nossa fé, mas é a fé em ação, é a fé em movimento, é a fé de atos, é a fé daquela historinha infantil que tem lá, que o pai, a menina, a criança pergunta ao pai: pai, o que é fé? E o pai, querendo dar uma explicação interessante, com que a menina entendesse realmente o que é fé, ele vai até um porão escuro, muito escuro, chama a criança e fala: pula, você me ouve? Ela: sim, te ouço, pai. Então vem, pula. E a criança, naquele ato de confiança, ela pula nos braços do pai. E aí ele explica: filha, fé é isso. Você me ouvia, mas não me via. Você me sentia, me ouvia, mas não me via com seus olhos. E você pulou, você se entregou. Essa é a fé. É a fé que muitas vezes a gente precisa fechar os olhos, acreditar e ir, e enfrentar o escuro, enfrentar aquilo que nos prende. Vai dar certo? Não sei, mas eu preciso fazer. É a fé. E enfrentar aquilo que existe dentro da gente, dos nossos escombros. E é muito bonita essas passagens aqui, porque Kardec coloca aqui de todas as explicações que a gente precisa da coragem e da fé. É a coragem do testemunho. Se eu vier aqui, se eu for em qualquer outro lugar, trabalho aqui hoje, essa reunião linda, abençoada por Deus, mas se for só isso, é muito pouco. É muito pouco. O testemunho, ele precisa ser vivo, sentido. E em tempos tão difíceis como a gente está passando, como a gente vem passando, esse é o momento exato da gente então trabalhar. Ter esse reforço, ter essa crença de, igual a menininha, vem, pula aqui. Deus fala pra gente: vem que eu estou aqui segurando, que eu estou aqui acreditando. E uma das falas de Jesus, toda sabiamente, ele fala que se a gente tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta montanhas. O grão de mostarda é minúsculo, então o nosso esforço também não precisa ser tão grande, mas precisa exercitar, precisa trabalhar. Então, se a gente tiver a nossa fé, nada para a gente será impossível. Nada. Esse é o compromisso de Deus. É um compromisso com Jesus. Ele nos disse isso. E acreditar nessas palavras, seguir o líder, é maravilhoso. É difícil, não é fácil. Já não somos mais jogados nas arenas, mas nós temos as nossas lutas diferentes de tempo. E essas lutas, eu tenho certeza que são enormes, porque é uma luta que é lutado com a gente mesmo. Nós não somos seres tão fáceis de serem domados. Então, ter fé, somente fé não basta. A gente precisa ter conhecimento. A gente precisa estar unidos. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa por isso, porque ela nos traz esse conhecimento. Ela nos explica de onde vem essa fé, essa coragem, essa força de lutar, mesmo em corações tão sofridos, em pessoas, em discípulos tão sofridos. Eu acho que e a proposta de Jesus,
ele não vem para um determinado grupo, ele vem para todos. Como diz aqui, ele não são os que gozam da saúde que precisam de médicos. Ele não vem para curar aquele que está são. Ele vem para resgatar aquele coração, aquele que está doente. Ele vem para salvar todo mundo, ele está para todos. Só que nem todos está para Jesus. E aqui, em Mateus, de 9 a 12, ele fala: estando Jesus à mesa em casa desse homem, que no caso era Mateus, vieram a ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando, dissessem aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo os ouvidos, Jesus disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Aí Kardec faz a sua nota. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. A quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de usarem mal. Dizem que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das de maior merecimento. Jesus, o que eu disse agora há pouco, ele está para todo mundo. Só que existem corações que ainda não percebeu Jesus na sua totalidade, ainda não viveu Jesus. Por isso que ele sempre esteve e era julgado por estar com os mais pobres, os menos esclarecidos. E como ele foi julgado por isso? Que aquele homem andava no meio de pessoas de má fé, de pessoas de baixa cultura, incapazes de discernir, somente acreditavam naquilo e não tinham um conhecimento. E até hoje é assim. Muitos de nós somos taxados desse jeito. Muitos. E muitas vezes o trabalho do mestre, ele vem de mãos tão pobres, eles saem de lados de tão pouco conhecimento intelectual desse mundo, mas de uma grandeza de trabalho espiritual gigante. Por isso é muito importante a gente atentar que quando encontramos com alguém, esse alguém, ele fala por nós, ele fala para nós como se fosse Jesus. Os atos deles, eles são para nós os de Jesus. Os orgulhosos, os que desprezam, aqueles que por um motivo ou outro não conseguem enxergar, aqui no Evangelho, depois em casa a gente vai ler, ele fala que ele está para todos. Assim como o sol nasce, e o sol não nasce, não escolhe, hoje eu vou brilhar para os bons e vamos deixar os ruins. Ele nasce para todos. Mas aquele que tem humildade no coração, aquele que aceitou realmente o cristianismo, Jesus, os seus conceitos, eu não digo nem religião,
mas aquele que acreditou realmente em Jesus, que vive buscando o seu melhoramento, ele faz o seu trabalho interior, ele busca as suas mudanças, ele olha para o Mestre e não se envergonha de ser taxado de louco. E muitas das histórias que a gente tem, que a gente lê, aqueles que seguem Jesus são taxados de doido, de loucos. E eu quero ser taxada disso. Eu quero. E todo mundo aqui eu tenho certeza que quer também. Porque os orgulhosos, esses que não aceitaram essa doutrina linda, a doutrina de Jesus, eles vão ter o merecimento deles. Eles vão receber aquilo. E um momento da vida deles, nessa existência ou em outras existências, seja em um momento da vida, eles vão acordar, eles vão ver. Mas a gente que já entendeu um pouquinho, nós temos que então agradecer e continuar testemunhando, lutando. Quando a gente passa por grandes provações, a gente vê que a nossa fé precisa ser uma fé mais forte. Mas a dificuldade nossa não é testemunhar nas grandes tribulações. A nossa dificuldade hoje são nas pequenas coisas do nosso dia a dia. É naquilo que a gente não dá importância, que é necessário a gente ter essa coragem de viver. É quando a gente deixa passar uma ajuda que a gente poderia fornecer. É quando a gente deixa passar uma palavra amiga. É quando a gente deixa de cuidar. Quando a gente fecha os olhos, finge que não vê, finge que não escuta. Finge. E isso é natural nosso, porque a gente também cansa. A gente também tem os nossos atributos, mas a gente também tem as nossas fraquezas. Então a gente precisa ter essa coragem de fé, a gente precisa testemunhar nas nossas ações, nas nossas pequenas ações. A nossa fé precisa ser grande ali, porque a gente não vem nessa vida, e a nossa vida, a gente só vai viver tribulação grande, sofrimento. Nós temos épocas, nós temos uma linha assim, e essa linha que a gente tem que estar vivendo, ela precisa ser testemunhada. Eu falo testemunhada porque esse evangelho trouxe para mim a maior lição, é dar o nosso testemunho. Eu preciso dar o meu testemunho, meu maior testemunho. Por isso que tem que ser. Aí a gente busca, né, na nossa literatura, todos aqueles que testemunharam. Então, se a gente ficar aqui falando, nós vamos, falar horas e horas, dias e dias. Porque a gente fala deles para esses exemplos serem para nós o nosso guia. Nós não vamos mais testemunhar com a graça de Deus, com o nosso corpo, eu acho que não, né? Com o nosso sangue, nós não vamos mais, mas nós vamos testemunhar com os nossos exemplos, com a nossa perseverança, com o nosso acreditar firmemente no Cristo. Se as tribulações são grandes, a gente vai fechar os nossos olhos e ouvir Jesus falando: vem, se joga, que eu estou junto, eu estou caminhando. O corpo é somente uma veste. Aquilo que o corpo sofre aqui, para o espírito, é glória, sofrimento para sempre. E quando a gente olha algumas histórias, Joana d'Arc, ela indo, sendo queimada ali, botando fogo no corpo, seu corpo, e ela testemunhando ali.
Eles falavam para ela falava, eu não me sinto, não sou mentirosa, eu não sou nada disso que eles estão falando. O meu amor é Jesus, eu vivo para Ele, eu estou certa. Em nenhum momento ela teve dúvida. Joana de Cusa, com seu filho ali, também sendo queimada. Os soldados ali falando, nega Jesus, nega Jesus. Ela, não. E o filho ali, mãe, nega, já não tem como mais. Pensa o coração dessa mãe, o filho, ela e o filho sendo queimado e ele pedindo, mãe, nega. Ela, não, meu filho, vamos testemunhar, vamos falar. Ela lembra de Maria, de tudo que ela passou com Jesus, e aquilo sustenta o coração dela. E os bons espíritos, e Jesus já manda que já retirasse dali, daquele sofrimento, e que sobrasse somente o corpo dela ali, que nada mais é uma veste, que a gente já sabe, mas o Espírito está em glória, porque ela esteve com Jesus e Jesus jamais abandonou. Ele esteve ali naquela hora. Mas o porquê disso tudo? Porquê de tanta dor e sofrimento? Naquele momento era necessário, para que estejamos aqui hoje sentados, para não mais precisar a gente dar esse tipo de testemunho, foi necessário aquilo tudo. Foi necessário para a gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa sociedade e transformar a partir daquele ato. E acreditar piamente que o que nos guarda, que o que está conosco, jamais vai nos abandonar. Joana de Cusa, um soldado pergunta para ela, falou, esse Jesus que vocês seguem, que vocês falam tanto, o que ele te ensinou? Te ensinou a morrer desse jeito? E ela ali com o corpo em chamas, ela responde, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Que amor é esse? Que a gente, uma pessoa nos faz sofrer tanto, e Jesus vem e ainda pede que amemos? Esse é Pai Espírito Divino, né, Celeste. Mas eu digo que não, eu digo que a gente pode tentar. Nós não somos espíritos celestes, mas a gente pode tentar não amar dessa maneira toda, mas a pelo menos não odiar e a respeitar o processo do outro. E aí entra a doutrina espírita, que nos faz abrir o conhecimento, adquirir experiências, porque ela nos provoca a instigar o porquê que tudo isso acontece. Por que está acontecendo isso? Aí quando a gente vai aprofundando um pouquinho mais o nosso espírito, a nossa alma, a gente vai serenizando, tranquilizando e vai entendendo que esse processo é mais da gente de acalmar, de deixar para lá, do que causar uma revolução muito maior. E eu podia ficar continuando aqui contando de todos aqueles que testemunharam da sua fé. Francisco de Assis se despe de tudo, de toda a riqueza, e vai viver o amor do Cristo. Ele vive Jesus na mais simplicidade de tudo. Ele deixa tudo e constrói um império espiritual. E para isso ele teve que ter coragem.
ele teve que ter fé. Depois do Calvário, os discípulos então iniciam ali o maior trabalho da nossa história. Foi o de resgatar almas. E eles tiveram que ter então muita coragem e fé. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, então testemunha, uma hora perseguidor, outra hora ele era o perseguido, e ele testemunha. Irmã Dulce testemunha com a sua simplicidade, com a sua humildade, o acalento aos pobres. E para encerrar essa noite, eu quero deixar uma pergunta. Qual é o nosso testemunho? Qual o testemunho que nós estamos deixando? Essas personalidades que eu falei, elas ganharam histórias. Elas ganharam a nossa consciência e elas vão participar de milhares e milhares de anos, porque são testemunhos muito fortes. Mas lembrando uma parte que o nosso testemunho ele precisa ser onde a gente mais falha são os pequenos atos. Onde está sendo o nosso testemunho? Nós estamos tendo paciência, o cuidado, o zelo com o outro, aquele olhar que acolhe. Nós estamos honestamente com Cristo ou estamos falhando? E aquilo que tiver em falha, vamos tentar mudar. Nós estamos caminhando agora para o Natal, né? Fim de ano. E a gente tem sempre o costume de falar fazer as nossas promessas de fim de ano, o que a gente quer fazer. E nessa listinha, então, vamos colocar isso. Não vamos sair melhorando as pessoas, não. Vamos sair melhorando a gente. Uma coisinha. Aquilo que existe dentro da gente que nos incomoda, vamos tentar melhorar. Um ato que seja. Olha quantos somos aqui. Se cada um botar na listinha, eu vou ser um pouco mais amável, amigável. Uma coisinha à toa, que pra gente é à toa, é pouco. Mas que dá trabalho para a gente modificar, porque já está enraizado dentro da gente. Se a gente fizer isso, nós já teremos uma sociedade um pouco melhor, porque dentro dos nossos lares vai ter um pouquinho de paz. Na nossa roda de amigos também terá uma pessoa querendo mudança, e é a partir daí. Então vamos fazer isso. Vamos fazer a nossa lista daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pode mudar e trabalhar ela o ano inteiro. Porque a promessa do Cristo, eu estou com vocês. Toda vez que ficar fraco, toda vez que a gente se sentir para baixo, impotente, sozinho nesse mundo, lembremos da mão do Cristo a nos estender, caminhando com a gente, horas com a gente no colo, horas deixando a gente com os nossos passos devagar, mas sempre com aquele olhar atento. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu desejo, essa acho não é a minha última palestra desse ano. Eu desejo para vocês um bom Natal, um feliz ano novo, que Jesus abençoe todos os lares, e é uma alegria imensa, muito grande, enorme mesmo,
fazer parte dessa casa, porque estar aqui modifica o meu ser. Estar aqui junto com pessoas queridas me faz sentir melhor, me faz buscar algo melhor, me faz ver o mundo melhor. E que o ano que vem estejamos todos juntos de novo, com bastante força e bastante fé. Boa noite, gente.